Boa tarde. Hoje nós estamos numa segunda-feira de carnaval, mas não vamos deixar de estar aqui, entrar na sua sala e convidar para você vir na nossa sala. Mais um programa cheio de informações, cheio de atualizações. Vocês vão ouvir uma pessoa maravilhosa, mas primeiro eu quero agradecer por estar na sua sala, levando o nosso conhecimento, a nossa expertise em cada assunto e vem com a gente. Assista até o final que você vai ficar muito feliz, você não vai se arrepender e estar em mais um programa Ana Bacos e Mulheres. Hoje eu tenho aqui uma pessoa maravilhosa. Eu sei que muitas de vocês, muitos companheiros de vocês, vão ficar encantados com esta pessoa. É Bianca Brandão, ela tem 44 anos, casada, mãe de 2 filhos, Léo e Gui, reikiana, escritora e produtora editorial. O que significa uma produtora editorial? Ela vai falar muito como fazer para escrever um livro. Mas agora eu quero que ela fale um pouquinho dela. Bianca, conta pra gente, quem é Bianca Brandão? Oi, Ana, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Eu sou uma mulher, como eu digo, de fases, né? Então, tem um pouquinho de várias coisas dentro de mim, de várias personalidades, né? Então, hoje eu sou uma mulher casada, mãe, então eu desempenho o papel como mãe, como esposa, e sou uma produtora editorial, sou uma escritora, sou reikiana, então, vamos lá, mulher de muitas faces. Isso é muito importante, né? Eu adoro essa questão de mulher de muitas fases, porque eu também sou, né? A gente tem que se reinventar todos os dias, né, Bianca? Agora eu vou começar esse papo contando uma coisa para vocês. Todas nós já ouvimos dizer que para nós nos eternizarmos, né, Bianca, nós temos que ter filhos, plantar uma árvore e escrever um livro. Ao longo da minha vida, eu tive filhos, tenho, plantei várias árvores, mas e o medo de escrever um livro? Eu achava que escrever um livro era algo que eu não iria dar conta mesmo. Vou reduzir, não iria dar conta. Aí eu conheci uma pessoa especial, que vocês vão ter o prazer de conhecer, a nossa amiga Flávia Salim, né? Que foi, para mim, ela foi meu divisor de águas. E eu decidi participar de um livro em coautoria para escrever um capítulo da minha vida. E nesse livro que eu resolvi escrever um capítulo, o título é Entre o Amor e a Dor, eu escolho o humor. Porque eu gosto muito do humor, não é verdade? Porque eu sempre digo, sorria, a vida com um sorriso fica muito mais leve. Aí, o livro, é esse primeiro, Bianca? É esse. Você pega aí para mostrar? Pego, Vou claro. mais perto. É este livro aqui, Entre o Amor e a Dor. O meu capítulo falava de humor, não é? Isso. Aí, eu falei, eu vou escrever esse livro, vou participar desse capítulo. Mas, ao mesmo tempo que eu dizia, vou participar, eu dizia, não vou não. Vou não. Aí eu estava de férias, eu fui viajar para o litoral do Nordeste, e a Bianca me ligava. E aí, você já escreveu alguma coisa? Eu não atendi a ligação, eu não respondi mensagens. Lembra-se disso? Eu não conseguia. Olha que fantástico. Olha, bárbaro. É o capítulo da Ana. Olha, eu tenho muito orgulho, sabe, Bianca, de ter escrito esse capítulo. E agora a gente vai dar continuidade a muito mais coisa interessante que nós vamos falar ao longo da nossa entrevista. E eu vou dizer para vocês, escrever um pouco da nossa vida, compartilhar com grandes mulheres, não é? É muito, muito gratificante. Quem tem vontade de escrever um livro, já temos aqui uma pessoa para organizar, Bianca Brandão. Eu vou continuar aqui, Bianca. Tá ótimo. Sua experiência a transforma em uma mulher de fases distintas, que você já disse, cada uma contribuindo para uma evolução pessoal e profissional. Fala bastante sobre isso para a gente, porque tem muita mulher que quer escutar isso.
Sempre traz uma evolução. Esse livro que eu fiz com a Ana, né, o capítulo dela, que ela fugiu realmente bastante de mim, mas eu lacei ela e ajudei explicando como é que a gente pode construir o livro de uma forma leve. Eu acabei participando também deste livro como autora. Verdade. Eu já tive vários manuscritos escritos, mas nunca publiquei nada. E aí, neste, eu pensei, o que é que eu vou escrever sobre mim? E aí chega nesse ponto que você falou, sempre da nossa evolução. Eu pensei, eu não tenho uma história triste para contar, não tenho uma história de humor como da Ana para contar, mas eu tenho a minha história contar que eu resolvi me renovar aos 43 anos e abrir a minha empresa de produção de livros. Que eu sempre amei livros, sempre fui leitora, sempre quis produzir e eu tive a coragem de seguir em frente. Então, assim, eu quis mostrar com o meu texto, com o meu capítulo, de que, sim, não tem idade para se reinventar, não tem idade para evolução, é só querer ir atrás. Exatamente. Eu vou contar para vocês uma coisa muito importante. Quando nós temos, porque nós ficamos assim um pouquinho inseguras, não é? Nós queremos escrever um livro com perfeição, não é? Tudo que nós fazemos. Nós temos essa tendência à perfeição. Mas nós temos o direito de ser imperfeita. Não é? Exatamente. Temos o direito. E é muito importante você entender que você não é perfeita em tudo que você faz, mas quando você começa a colocar na folha de papel, você começa a colocar a sua história, e que ela está lá atrás, e que você traz ela aqui apenas como uma recordação, você enxerga o quanto você superou. O que você não acreditava em você, e você superou tanto, você fala, puxa, quem é essa que escreveu? Ah, mas essa não está mais daqui. Então, você quer escrever outro para contar a sua evolução e a sua evolução. Não é? E você sabe que eu comentei isso, eu encontrei a Flávia na segunda-feira, e eu falei isso para ela. A gente relendo a nossa história e vendo tudo isso que a gente fez ao decorrer dos anos, não dá vontade de viajar no tempo, chegar na gente lá atrás e falar, olha, vai dar tudo certo. Com certeza, né? Aí, na verdade, quando a gente está escrevendo, revendo tudo isso, né, nós buscamos a nossa criança interior e a gente diz para ela, eu te falei que ia dar certo, eu sabia que ia dar certo. Se você chegou hoje aqui, porque você está se tornando uma mulher madura, e você merece todo o meu respeito e todo o meu carinho por essa jornada. Não é? Agora, eu vou contar uma coisa para vocês. Interessante. A Bianca é uma leitora compulsiva. Ela não pode ver uma biblioteca, não é mesmo? Conta isso para a gente. Alguma história engraçada de biblioteca? Vou te falar que eu não posso ver biblioteca, livraria, não posso ver nada que tenha livros que eu paro para. Até é engraçado, nós alugamos uma casa para passar as férias agora, e essa casa que nós alugamos tinha uma estante enorme de livros, acho que tinha mais 400 livros, e meu marido fez questão de falar que eu só escolhi essa casa por causa da estante de livros. Então, eu sou realmente uma maluca por leitura, sempre fui, não tenho filtro para leitura. No último ano, até me lamentei de não ter lido o tanto quanto eu gostaria, mas eu fui fazer um balanço, eu li 80 livros o ano passado. Então, realmente, eu acho a leitura excepcional. É incrível os lugares que você pode ir, o quanto você pode viajar, o quanto você pode sonhar, o quanto você pode aprender. É demais. Eu recomendo para todo mundo. Com certeza. Bianca, as pessoas que estão começando a ler, a pessoa que adquiriu o hábito de ler, ela está começando a ler. O que você indicaria? Que tipo de leitor? Um romance, um menor, um maior? O que você... Por exemplo, eu amo romance de época, mas uma pessoa que comece a leitura talvez não se identifique com romance de época. O que você indica para as pessoas? Eu sempre, quando me falam eu não gosto de ler, eu faço questão de
falar que, na verdade, não é que não gosta, é que você não encontrou o assunto que te interesse. Porque, a partir do momento que você encontrar o assunto que, de fato, te interessa, você vai passar a gostar a ler. Então, para quem está iniciando, eu dou realmente essa dica. Encontre um assunto que você goste. Tem gente que gosta de autoajuda, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de biografia, tem gente que não. Eu sou do time da Ana, eu sou a louca do romance de época. Então, eu vou atrás disso. Por quê? Eu não quero, na minha hora de descanso, pensar em trabalho. Eu trabalho com livros, eu trabalho com livros de não ficção. Então, eu, quando vou descansar, eu quero, como hobby, um livro que me faça viajar mesmo para outros lugares, para outras vidas, né? Então, realmente, eu procuro os livros de ficção para a gente ter outras histórias, outras vidas para vivenciar. Olha, eu concordo com você, porque eu sou igual a você. Você sabe que eu li bastante. Eu queria entender a história do rei Arthur. Eu li As Brumas de Avalon, todinhas. Aí lançaram um livro, assisti o filme, lançaram um filme, assisti o filme, e fui lendo todos os romances da Marion Zimmer, até o último que ela escreveu. Você se lembra, nós já comentamos sobre isso, que ela estava escrevendo, mas ela tinha um assistente, lembra? Que ela não conseguiu escrever nem metade do livro, mas ele sabia a ideia dela e ele continuou reproduzindo a ideia dela. Foi quando ela finaliza esse romance, né? Mas eu li, eu fiquei encantada. Nossa, aquela coisa maravilhosa. Aí eu quis saber a versão de um homem, porque a versão de uma mulher das Brumas de Avalon é uma versão de uma mulher sempre com mais carinho, com mais jeito, não é? Floreio. Exatamente, com mais floreio. Exatamente. Aí eu fui buscar a versão, o olhar de um homem, né? Quem foi Rei Arthur por um homem? Então, cada leitura que, né, nós fazemos, ela nos leva a lugares diferentes. Eu adoro, às vezes, fechar meu olho e ir lá para a Inglaterra, relembrar cada pedaço, cada passagem. E isso é muito importante, né, Bianca? É importante. Eu estou até passando pelo processo de edição do meu livro agora. O meu livro é um romance de época, e eu fiz muita pesquisa sobre Napoleão, porque eu falo muito sobre a Guerra de Waterloo no meu livro. E eu aproveitei realmente para estudar e viajar para essa época. Então, eu ia dormir sonhando com cartolas, com vestidos bufantes, carroças. Não era carroça que falava, carruagens. Carruagem. Com as temporadas londrinas, com os bailes. Né? E, claro, sobre a representatividade que teve toda a questão da Guerra de Waterloo, do Napoleão, o que antecedeu, o que foi feito depois, como isso hoje ainda afeta os londrinos. Então, é muito legal. Você aprende muito. É muito bom. Exatamente. Olha, vou falar para vocês que eu também sou essa louca, eu me identifico. Eu e a Bianca temos o livro físico e o Kindle. Pois é. Os dois. Pois é. Tem Os sempre dois. um disponível ali para qualquer momento. Aquela insôniazinha da madrugada, o Kindle é maravilhoso. Exatamente. Você não incomoda ninguém, não é mesmo? E a gente está lá com o Kindle. Bianca, eu conheço você e dei uma explorada também na sua vida, né? Que eu não queria que você deixasse de falar absolutamente nada para a gente aqui. Quero te sugar ao máximo. Bianca, você é graduada em Relações Públicas e com pós-graduação em Marketing. Isso. Então, eu queria que você falasse como que foi, como que você chegou nisso, como que você buscou tudo para você chegar aonde você está agora. Eu sempre fui uma pessoa que buscou comunicação, né? Sempre fui muito ligada à questão da comunicação, da escrita. Então, eu fui procurar uma faculdade que eu me identificasse melhor. Eu acho que com 17 anos a gente não tem a menor noção do que a gente quer ser realmente na vida e a gente faz, às vezes, a escolha equivocada. Mas eu falei, como eu tenho alguma certa ideia do que eu quero, vou para a comunicação, mas eu escolhi Relações Públicas e me identifiquei bastante com o curso, trabalhei um bom tempo na área, fiz a pós-graduação em Marketing, trabalhei um bom tempo na área também, até que eu resolvi
resolvi trabalhar com outras coisas também. Eu quis experimentar outras coisas, mas sempre voltado à comunicação. Então, eu fui trabalhar com vendas, fui trabalhar com representação, tive meu próprio negócio, tive até uma agência de viagens, tive uma choperia com meu marido. Então, assim, fui arriscar o máximo que pude para conhecer e poder dizer hoje que eu sou quem eu sou graças a todas essas experiências. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que realmente eu gostaria de entrar na área editorial. Então, faz praticamente 8 anos que eu já estou na área. A Bianca teve uma profissão que a gente não pode deixar passar nada aqui, tá, pessoal? Nada, nada. Tudo tem que ser dito, tudo tem que ser comentado, compartilhado. Vocês acreditam que a Bianca já foi guia na Disney? Conta pra gente essa aventura. Exato, eu fui guia na Disney entre os anos de 2001 e 2004. Eu sempre amei a Disney, né? Tenho grande influência, até por conta, eu falo que dos irmãos Grimm, né? Por conta das histórias, os contos de fadas. E então sempre fui apaixonada pela Disney e sempre fui apaixonada pela história do Walt Disney. Então eu sempre estudei muito e qualquer oportunidade que eu tinha, eu ia para a Disney. Ia para estudar, para conhecer mesmo a organização, a política, a missão, toda a parte que o Walt Disney deixou. E aí eu tive a oportunidade, em 2001, de ir pela primeira vez como guia auxiliar. Foi onde eu conheci meu marido, que ele era o guia principal. Tá explicado, tá explicado. E fizemos um grupo, era muito bacana. Era um grupo que a gente fazia, que chamava Special Tour, para alguns alunos de uma escola de inglês que eram premiados. E a gente ia com 58 adolescentes. Era divertidíssimo. A gente cuidava de 58 adolescentes. E acabava passando para todos esses adolescentes toda a magia, né? Não só a questão de ir em parque, de se divertir, ou ver o Mickey. Não, a gente mostrava mesmo a magia, a história. Contava a história da lixeira do Walt Disney. Você sabe a história da lixeira? Não, conta pra gente. A cada 12 passos, o Walt Disney identificou na Disney da Califórnia, que foi o primeiro parque dele, que a cada 12 passos tinha que ter um lixo, porque se alguém desembalasse um papel de bala, não encontraria a próxima lixeira, e isso traria sujeira para o parque. E uma das coisas que ele prezava muito era a limpeza. Então, isso é uma coisa que tem, a cada 12 passos você vai encontrar uma lixeira na Disney. Então, assim, tem milhões de histórias que eu posso passar o dia falando do Walt Disney aqui. E são muito interessantes. E você vê que as pessoas que ainda hoje trabalham com toda essa história dele, com toda essa política dele, é verdadeiramente apaixonado pela forma como a organização trabalha. Olha, passear na Disney, eu sou uma adulta que, se me perguntarem assim, você quer ir para Vegas ou para Disney? Para Disney. A Disney me encanta, a magia. Eu entro no parque já perguntando, quando que eu vou voltar? Não é assim? Mas eles são treinados para isso, né? Então, realmente, a gente se sente como criança de novo. Eles falam que tem a questão do touch e do tech. O touch é o que toca o coração. Então, todos os parques da Disney são touch, que é o que toca o coração. E todos os parques da Universal são tech, que é o radical. Ai, que fantástico, mas é demais, né? Agora, a Bianca, ela trouxe alguns livros aqui que eu pedi a ela para mostrar para vocês, né? Foi você que produziu, né, a produtora desses livros. Então eu quero que ela nos mostre e que ela fale um pouco de cada livro, qual é o conteúdo de cada livro. Eu queria primeiro falar um pouquinho da produtora. Posso falar um pouquinho da produtora? Com certeza, você pode tudo aqui no programa, Bianca. Nossa produtora chama Sermente, porque a gente realmente quer falar do ser e da mente. Nós temos hoje 17 livros lançados, já estamos em andamento com outros. E qual é o nosso diferencial de produtora e editora? Nós fazemos todos os serviços que a editora faz. Nós produzimos toda o que uma editora faz, a gente faz, desde a escrita até o lançamento do livro.
E, então, a gente participa ativamente de cada etapa. Se você tiver a história pronta e não sabe como continuar, a gente sabe como te dar direcionamento. Se você tem a ideia da história, mas não sabe como escrever essa história, a gente vai te ajudar. Então, no que precisarem, no final, se puder falar aqui o Instagram da gente, eu passo, tá? Com certeza, vai poder sim. Então, vamos lá. Eu trouxe só alguns dos nossos livros. Então, eu vou começar a falar pelo da Flávia, que a gente falou tanto dela aqui. Esse é o livro dela, Pratique o Poder de Transformar-se, tá? Com o método dela, Newbie, que realmente é um livro muito transformador e já ajudou muita gente. Mulheres Inspiram Mulheres, que é do movimento, é organizado pela Flávia também, e é um livro para inspirar, né, para fazer com que alguma outra mulher seja tocada pelas histórias que tem aqui. Só uma partezinha, Bianca. Esse livro, Mulher Inspira Mulheres, é tão fantástico, porque a Flávia reuniu, junto com a Bianca, 13 mulheres, para que as mulheres contassem histórias de superação. E por isso que esse livro ajuda muita gente, muita mulher. E eu já vi, eu tive um caso que o marido, o companheiro, foi ler o livro, porque a mulher lendo se emocionou, aí ele disse, eu preciso ler para ver o que está tocando o coração dela. Olha que bárbaro. E é isso, exatamente isso. E a resposta que a gente teve desse livro foi tão positiva, em relação às pessoas, às mulheres que leram esse livro, que aí a gente resolveu fazer o segundo volume. E aí já não são 13 mulheres, são 15. Então, nós já temos 28 histórias contadas no Mulheres Inspiram Mulheres. Então, esse aqui são 15 mulheres. Que fantástico. E já temos a previsão para lançamento desse ano do terceiro volume. A gente lançou o edital, já tem algumas adições e vai ser bem bacana. Bom, vamos lá. Tem este livro, que é da Liana Velasquez, que é uma biografia crônica. Ela fala um pouquinho da história dela de maneira de crônicas mesmo, com algumas poesias e com alguns textos até relacionados à própria profissão dela, que ela é psicóloga aqui na região, tá? Nós temos o livro da Raquel. A Raquel é uma mãe atípica. O lançamento dela também foi no finalzinho do ano passado. Ela tem filhos gêmeos, sendo que um tem TEA, né? E a Júlia tem TDL. O TEA é autismo, né? O TDL é atraso na fala. E ela fez esse livro com o intuito de ajudar outras mães que passam por essa situação e não sabem como agir. Então, é uma história verdadeiramente inspiradora, né, de poder ajudar outras mães. Nós temos o Borboletas Corredoras. Também é um livro de coautoria. São 15 mulheres que escreveram, mas que elas contam como a corrida mudou a vida delas. Que fantástico! Elas são da região da Baixada Santista, Praia Grande, e elas são bem influenciadoras lá em relação à corrida. É bem bacana. Elas participam de tudo que vocês possam imaginar. Então, aqui conta a história de cada uma e como a corrida transformou a história delas. Nós temos aqui o livro de Personal Organizer, também é sobre de coautoria, mas ele é um livro mais profissional, ele é de personal organizers para outras personal organizers. Aqui elas contam as possibilidades de atuar na profissão. E aqui eu tenho o livro do Sérgio Barino. O Sérgio, ele tirou um ano sabático depois de uma doença e resolveu fazer uma visita aí, de 6 meses na Austrália e Nova Zelândia. E aqui ele conta todas as aventuras dele. Hoje ele está no motorhome. Ele vende esse livro somente à distância, né? Porque ele está indo até a Patagônia de motorhome com a cachorrinha dele. Super interessante. E todos esses livros vocês encontram na Amazon, na loja da Sermente. Que fantástico. Me diz uma coisa, Bianca. Você, com toda essa vontade não, esse desespero que a gente tem pela leitura, né?
Desespero. Nossa. Quando a gente começa a ler um livro, já tem 2 na fila, né? Eu não consigo ler uns livros só consigo 2 livros. Eu pego um técnico e um romance. Um técnico e um romance. Sofro, porque eu quero ler mais romance que o técnico, mas eu tenho que ler o técnico, então, uma coisa bem complicada. E quero escrever o meu, é outra coisa bem complicada. Que tem que estudar e ler para ele também. Exatamente, tem que estudar e ler para ele. É uma vida de leitura fantástica. Você conseguiu passar para os seus filhos essa vontade de ler como você? Porque eu não consegui. Então, infelizmente, não. Os meus filhos são total do futebol, do videogame, já tentei por diversas vezes e eu continuo insistindo. Eu compro livros de interesse deles, que é o que eu falei ali no início. Eu tento achar assuntos que façam com que eles se interessem. Então, para o meu menor, que é aficionado por futebol, eu compro livros de história do futebol, ou livros de taças do futebol, de tipos de bola, de tudo que você possa imaginar relacionado a futebol, eu compro para o meu mais novo. O meu mais velho, ele gosta muito da saga do Harry Potter. Então, eu já direcionei, eu já vi que ele gostou de ler. Mas continuamos tentando, eu não vou desistir, não. Na verdade, eu tenho 3 filhos, e apenas uma que também é leitora compulsiva, também tem Kindle, não compulsiva, né, mas ela é uma leitora assídua. Ela tem Kindle, ela lê bastante também, e está sempre se informando. Mas eu também acho que eu já desisti, Bianca. Eu já desisti, infelizmente. Eu desisti. Mas quando eu leio um livro que eu sei que vai despertar o interesse deles, então eu começo a contar a história. Aí eles me pedem para ver o livro. Quando eles veem um montante de páginas, eles falam: mãe, conta a história para a gente. Deixa para lá. Acontece muito, acontece muito. O meu filho mais velho já teve a cara de pau de me chegar com um livro da escola paradidático que ele precisava fazer uma prova, perguntar se eu não queria ler para ele e passar o resumo. Eu também já passei por isso, viu? Já passei, estou muito cansado, eu não consigo entender, eu estou disperso, mas a gente tem que continuar, né? Nós temos que estar sempre mostrando para os filhos, no meu caso, para os netos também, né? A gente tem que estar incentivando a leitura, porque, como você disse, através da leitura nós viajamos o mundo inteiro, não é mesmo? Eu me desconecto legal. Dias tensos eu aproveito realmente para ler, onde eu mais leio, porque é para me desconectar do restante do dia. Eu também faço isso. É importante. É importante. Às vezes, quando eu estou sem tempo de ler, eu consigo. Quando eu estou sem tempo de ler, eu ouço. Audiolivro, né? É o audiolivro. Mas eu gosto de pegar no papel, sabe? Eu gosto de intercalar o Kindle com o papel, porque eu gosto daquele cheiro do papel. Ele é maravilhoso, né? Maravilhoso. Agora, nós vamos dar uma paradinha, porque nós vamos chamar o comercial, mas não saia da sala, esteja aqui com a gente, porque nós vamos voltar com mais informações extremamente interessantes. Aguardem. Olá, pessoal, eu sou a Silva Ferreira, da TV Barueri.live, e hoje, sabe onde nós estamos? Estamos no Hortifruti Prêmio e vamos convidar você para conhecer essa loja maravilhosa. Qualidade, estacionamento, promoção, tudo você encontra aqui no Hortifruti Prêmio. Mas vem para cá, olha só, nós temos aqui as maçãs, também temos aqui, olha, o diferencial de banana, melancia, olha só essas uvas maravilhosas. E sabe onde você encontra isso? No Hortifruti Prêmio, sem contar que é um lugar amplo, onde tem verduras e tudo mais. E aí, Silvia, vai me deixar o endereço? Sim. O Hortifruti Prêmio fica na rua Avenida João Ventura do Santo, 2980, Osasco, Baronesa. Vem pra cá, Hortifruti Prêmio, o Hortifruti que veio fazer a diferença. TV Barueri.live. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Boa tarde, novamente, voltamos. Muito obrigado por você ter voltado na nossa sala. Muito obrigado por continuar em nossa companhia, porque é muito importante a sua companhia para nós. Nós gostamos muito. Agora, Bianca, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do livro, você explicou um pouquinho de cada livro. Agora, eu queria que você contasse para nós quais são as etapas para se escrever um livro, desde o início. Tá, vamos lá. Primeiro de tudo é a escrita, né? Então, para quando a pessoa tem a ideia, como eu já disse, né, mas não sabe por onde começar, a gente faz uma programação de mentoria, né, de acompanhamento para fazer o desenvolvimento dessa escrita. Então, esse prazo leva, dependendo da ideia, de 3, 6 meses. A gente faz encontros semanais, onde a gente vai desenvolver ponto a ponto mesmo, até a gente já ter vamos dizer, um roteiro para ser desenvolvido para seguir toda a escrita do livro. Ou o autor já chega para mim com a escrita pronta, aí a gente segue para as outras etapas. Dentro dessas etapas, nós temos edição, onde a gente vê continuidade, se está tudo certinho, se tem alguma coisa a ser alterada. Após isso, nós temos a revisão, né, gramatical, ortográfica, onde passam por profissionais que são altamente qualificados na área. Até, se eu puder agradecer a Lívia, que é a nossa revisora, amiga do meu coração, e ela tem feito todas as nossas revisões. Depois disso, volta. Todas essas etapas, quando passa por cada etapa dessa, o autor recebe de volta para aprovar e dar continuidade, né? Quando eu já ouvi falar, eu quero só tirar essa dúvida com você. Quando o autor recebe de volta, é o boneco, que chamam de boneco, ou não? Ainda não, mas a gente vai chegar lá. Tá certo. Depois disso, nós temos a preparação, onde a gente faz uma prévia do que vai para a diagramação. E nessa prévia a gente tem destaques dentro do livro. Por exemplo, o livro do Sérgio, que eu mostrei para vocês, o Obrigado Austrália, ou até o livro da Flávia, ele é cheio de elementos, exercícios, tabelas. O do Sérgio tem mais de 300 fotos, tem QR Code que encaminha para vídeos, né, dos lugares que ele visitou. Então, na preparação, a gente já deixa isso mastigadinho para ir para uma diagramadora. Nessa etapa da diagramação, é onde o livro começa realmente a aparecer, e a gente já aproveita para trabalhar a capa, né? E aí eu não posso deixar de falar aqui na minha sócia, que ela participa de todas as etapas, também é minha amiga de 20 e tantos anos, sem entregar muito a idade, né? A Tati. E ela me ajuda demais nessa parte da diagramação e da capa, porque ela tem uma visão excepcional do que pode tocar nas pessoas quando olharem um livro. Sabe aquela coisa de pegar a capa e falar, nossa, eu quero ler esse livro? Ela tem essa visão. Então, a gente aproveita esse momento já para fazer. Quando todas essas etapas estão finalizadas, a gente faz o registro do livro autoral, o ISBN, que o ISBN, aqui atrás do livro, tem um registrinho aqui, que é como se fosse o RG do livro. Ele é único, cada livro tem o teu. Faz a ficha catalográfica, então ele sai dentro de todas as normas necessárias para um livro ser lançado no Brasil. Livro que não tem isso tudo, ele não está dentro das normas. Então, a gente faz todas essas etapas. E aí vai para a gráfica. Aí vem o boneco. O boneco é o final já. Isso. Antes da impressão final, a gente pede essa impressão do boneco
que onde a gente consegue ainda encontrar, às vezes, algum erro, alguma coisa que não bateu do arquivo original para o diagramado. A gente encontra, de repente, alguma coisa que deve ser alterada. É onde a gente entrega o boneco para o autor e ele vai fazer a leitura desse boneco e vai identificar essas coisas que precisam ser alteradas. Ou, se não tiver nada a ser alterado, bola para frente e vamos para a impressão final. Esse processo todo, Bianca, ele leva em torno de quanto tempo? Depende muito. Eu tive livros que levaram 2 anos para serem construídos. Eu tive um livro que levou 47 dias. O da Flávia Salim. O da Flávia Salim. Ela me procurou no início do ano e falou, eu vou ter um evento e eu preciso dele. Eu falei, tá escrito o texto? Tá, então vamos. E fomos, e deu certo. Eu entreguei para ela o livro um dia antes do lançamento do livro e do evento. E foi um sucesso. E deu super certo. Então, depende muito do dinamismo com o autor, porque isso foi algo que eu falei muito para a Flávia no momento. Eu falei, quando eu te entregar alguma etapa e eu te falar que você tem 2 dias para me devolver, você tem que me devolver em 2 dias. Senão eu não consigo te entregar. Agora, esses prazos normalmente são maiores. Hoje eu peço um prazo mínimo de pelo menos 6 meses, para a gente fazer todo ele muito bem trabalhado. Porque até a escolha do papel você tem que fazer, né? Até a escolha do papel a gente tem que fazer. Na verdade, a gente faz essa escolha em comum acordo com o autor, né? Então, tem desde o papel pólen, o avena, que ele é mais amareladinho, o pólen que tem cara de reciclado, tem o papel branco, que eu particularmente não gosto. Eu também não. Quem é leitor, como a gente sabe que o papel branco cansa a vista, então eu sempre procuro opinar, dar os meus pitacos quando alguém escolhe o papel branco. Se não tiver jeito, é a vontade do autor, a gente segue, né? Mas eu procuro sempre o papel mais amarelado, que eu acho que fica mais bonito, mais elegante. Eu concordo com você, porque para nós que somos leitoras compulsivas, realmente o papel branco é difícil. Uma certa vez eu comprei um livro, ele era bem, número de páginas, me lembro se era 450, 480, bastante. E a letra não era muito grande, não, né? Então, era a fonte, né? A letra não, a fonte não era muito grande, né? Era papel branco. Eu lia ele com óculos escuro, para eu não cansar. Eu não dou conta. Bom, eu já não dou conta de ler os livros acima de 400 páginas. O peso, né, eu digo. Livros com essa quantidade de páginas, eu vou para o Kindle. Eu faço a mesma coisa, Bianca. Eu posso até ter o livro físico em casa, mas a leitura eu vou fazer no Kindle. Verdade, a gente tem isso. Agora, eu quero já te pedir, por favor, quando você lançar o seu romance, que você venha aqui para ser um dos locais de lançamento, para que as pessoas conheçam e possam ter acesso, porque eu sei que é um romance maravilhoso. Falar de Napoleão Bonaparte é algo realmente espetacular. Agora, Bianca, sabe o que eu queria já pedir para você? Eu te conheci através da Flávia Salim, mas muitas pessoas, não só mulheres, homens, gostariam de escrever um livro. E também eu acho assim fantástico a ideia de uma pessoa que eu conheci, o casal. Eles estavam escrevendo a história deles, aí depois eu me afastei e não tive mais notícias. Eles estavam escrevendo a história desde o momento que eles se conheceram. Na adolescência, namoraram na adolescência, aí tem todo aquele processo, né, de conhecimento, de relacionamento. E eles contaram toda a história até a chegada dos filhos e tudo mais. Eles deixaram registrado, eles quiseram escrever para deixar registrado para os filhos e para os netos como que começou a história deles. Então, queria que você deixasse aqui, Bianca, registrado para as pessoas que gostariam de escrever um livro, porque não é fácil você procurar encontrar uma pessoa de respeito, de palavra, que cumpre, né, o que fala, o que acorda.
Então, como que a gente te encontra, Bianca? Tá, primeiro eu queria falar, até só um parênteses no que você falou. O primeiro livro que nós lançamos chama Trilhas e Trilhos, ele não está aqui. Ele veio de um propósito exatamente desse. O nome do autor é Remy, e ele queria lançar um livro, não era nem para ser lançado no mercado, era um livro para que servisse de legado para os netos, contando a história dele. Então, esse foi o primeiro livro que eu desenvolvi, que realmente ali eu aprendi todos os processos. E uma palavra que eu falo muito em relação ao nosso trabalho da Sermente é que nós acolhemos, nós abraçamos. E, quando esse livro é lançado, ele é nosso filho também. Então, se tem uma coisa que a gente faz que é um diferencial nosso, é participar ativamente de cada etapa dele, com todo amor e carinho, e com toda a dedicação que você possa imaginar. Então, para quem quiser encontrar a gente, nós estamos no Instagram, Sermente_editorial. Temos o site também, só colocar no Google Sermente Editorial, que já está lá. E tem o meu perfil de autora também, que é autora.biancabrandão. Pode me chamar no direct, pode me chamar no WhatsApp lá, no número que tem da Sermente, que eu converso com vocês. E eu vou deixar um recado para vocês também. Muitas vezes, nós sabemos que nós aqui damos as informações todas como as pessoas querem saber, né, Bianca? Às vezes você fala, eu não vou escrever um livro, porque, de repente, eu vou ter que... Não sei se eu estou capitalizada o suficiente, eu não sei como é, eu não sei nem como começar, eu tenho uma história na minha cabeça, mas eu não sei como conversar. Procure a Bianca. A Bianca vai te orientar. Eu tenho na minha cabeça, por exemplo, vou dar o meu exemplo, que eu acho muito importante, eu tenho várias histórias na minha cabeça. Eu sou uma pessoa que eu vivo intensamente. Eu não perco nada da minha vida. Eu tenho histórias desde quando eu era menina, mas quando eu fui escrever esse primeiro capítulo, eu não sabia como começar, você se lembra? Eu falava, eu tenho isso, mas você falava, mas este trecho tem que linkar com outro, tem que dar continuidade às histórias. Aí eu escrevia, colocava duas histórias, sem nada de conexão. E a Bianca foi me orientando. E ela está me orientando no meu próximo livro solo. Né? Agora vai ser solo, né? Bianca já está sendo, né? Uhum. Meu livro solo. E ela orienta de uma forma muito, muito delicada. Ela vai falar para você, olha, isto não tem nada a ver com aquilo. Ela não fala assim. Talvez, se você fizesse... Não é? Eu acho que a gente tem maneiras de falar as coisas para as pessoas, né? A gente não precisa subir na cabeça de ninguém, não precisa gongar ninguém. Eu acho que existem formas e a gente consegue atingir o objetivo da mesma maneira. Esse direcionamento que você está falando, eu brinco que é costura. O que eu faço é costurar. Eu costuro o texto para que ele fique bem fluido e que ele fique um livro agradável de se ler. Exatamente. Isso é muito importante. E a questão de deixar um livro para o seu neto ler, para o seu filho. 15 dias atrás, eu trouxe aqui uma pessoa maravilhosa que ela contou a história dela e ela deixou registrado para os filhos, para os netos e para os amigos. Não é? Porque eu me pergunto, que legado eu quero deixar? Porque chega um momento que nós somos só lembranças, não é? Então, o que eu vou deixar? Eu vou deixar a minha história, sim, para os meus filhos e para os meus netos. Como eu quero ser lembrada. E você, meu amigo, você, minha amiga, você pode, sim, deixar a sua história como que você quer que os seus filhos, os seus netos e a sequência da sua família seja lembrada. Não é mesmo, Bianca? É verdade. A gente tem que eternizar as histórias. Com certeza, com certeza. Porque chega uma hora, acabam as rodas de conversa, mas você tem lá o livro, Quando Sinto Saudades, eu vou falar um pouquinho do meu livro. Agora, Bianca, eu vou te dar esses últimos minutos para você falar de você, para você falar para as pessoas a importância delas deixarem a sua história. Agora, a palavra é só sua, Bianca.
Como eu disse, eu acho que você contar a sua história é você eternizar, né, as palavras, né, tornar possível que todo mundo te conheça de uma forma diferente. Hoje eu estou com uma abordagem diferente no meu caso, né? Eu não escrevo, tirando a minha participação no Mulheres Inspiram Mulheres, que eu escrevi sobre mim. Hoje eu não escrevo mais sobre mim. Eu realmente fui para a ficção. E escrevam, escrita terapêutica, mesmo que não vá publicar, escreva, faz bem. Às vezes a gente não consegue transmitir palavras, sentimentos. Se você passar para o papel, você consegue. Sabe uma coisa que eu acho importante? Você falou, agora me chamou a atenção. A escrita ela é fenomenal. E nós temos, todas as pessoas, não são mulheres, não são homens, não são crianças, todos nós temos uma dificuldade em nomear os nossos sentimentos. Tudo é raiva, tudo é ódio, tudo é angústia. Nós temos muita dificuldade. E quando nós nomeamos, conseguimos nomear com dificuldade nossos sentimentos, nós também temos dificuldade em onde eu vou colocar, em que momento que eu realmente senti aquilo. Não é verdade? Em cima desse sentimento, a gente escreve uma história. Exato. E é o que eu falei, mesmo que seja uma escrita terapêutica, né? Hoje a gente tem livros, inclusive a Liana tem um, que é o Caderno de Cura, que ela chama, que você fala dos seus sentimentos. Você não precisa publicar, mas escreva. É isso, eternizar. Exatamente, porque as pessoas precisam exteriorar, né? Precisam verbalizar os seus sentimentos. E, nesse momento, a escrita, você consegue, né, de uma forma muito delicada, verbalizar. Então, mais uma vez, Bianca, fale como que a gente pode te encontrar, por gentileza. Bom, vamos lá. Sermente_editorial no Instagram, ou coloque Sermente Editorial no Google, que vai direcionar para o nosso site. Ou autora.biancabrandão. E eu espero encontrar todo mundo aqui em breve de novo para o meu lançamento. Com certeza. Vai ser um lançamento maravilhoso. Você pode se despedir dos nossos ouvintes. Muito obrigada a todos por nos assistirem. Espero que vocês consigam viajar nas leituras. Leiam. É importante, assim, faz bem danado. Só encontre o assunto que te interesse e viaje. Exatamente. Eu vou deixar minha frase de sempre. Sorria, porque a vida com sorriso é muito mais leve. E, muitas vezes, você vai encontrar essa vontade de sorrir numa leitura. É muito importante. Muito obrigado por estarem conosco nessa tarde de segunda-feira. E nós esperamos vocês na próxima semana. E muito obrigado pela companhia. Bom carnaval para vocês.